país que ele herda ou que ele vai assumir é um país, em termos econômicos, atrelado ou aliado aos Estados Unidos em função dos tratados de livre comércio assinados nos anos 90, como o NAFTA, né, o TELICAM, que é um tratado de uma área de livre comércio, com índices estáveis em termos econômicos, né, não tem uma inflação muito alta, a inflação gira em torno de 3% ao ano, uma dívida pública também razoável, em déficit, mas razoável, mas com um alto nível de desigualdade social. A pobreza no país atinge quase a metade da população. Nesse último ano, a CEPAL indicou que foram cerca de 43% de mexicanos que viviam abaixo da linha da pobreza e cerca de 16% abaixo da linha de indigência, ou da pobreza extrema. Então, a gente pode considerar que é um dos países mais desiguais da América Latina. Eu acho que é claro que essa insatisfação popular, né, ou essa percepção de desigualdade, violência extrema, altos índices de corrupção foi justamente o que deu espaço para que o Morena, o Movimento pela Renovação Nacional, que é a coalizão, o partido criado pelo López Obrador, e que compõe a coalizão Juntos Faremos História, que permitiu que alguém que pode ser considerado um outsider, ou seja, que não está vinculado nem a nenhum dos dois partidos tradicionais, como o PAN e o PRI, tenha chegado a ser eleito nesse 1º de julho. Bom, essa é uma pergunta difícil de responder, porque esse é um período de transição. O López Obrador ele assume no dia 1º de dezembro de 2018, então esse período que vai de julho a dezembro, começam as negociações com o Executivo para fazer a transição. Ele com certeza tem a maioria no Congresso, né? Foram eleitos cerca de 300 ou 330 deputados para a Câmara e 70 senadores para o Senado. Então, quer dizer, ele governa com uma folga bastante ampla. Mas a coalizão Junto Faremos História, ela é bastante heterogênea, né? Ela reúne desde o Partido dos Trabalhadores até o PES, que é o Partido do Encontro Social, que é um partido evangélico ultraconservador. Então, a gente ainda não sabe quando as pautas forem colocadas, econômicas, sociais, né, a reforma política ou as políticas, as políticas externas ou de relação internacional forem colocadas em votação, qual vai ser o resultado e como essa coalizão vai se comportar. A gente precisa esperar que ele seja empossado. Eu imagino que, por conta da heterogeneidade da coalizão, muitos temas vão ser complicados de atingir acordo, digamos assim. Especialmente, eu acho, aqueles vinculados aos direitos humanos e às pautas mais identitárias. Eu acredito que a coalizão, como a gente já comentou na outra resposta, por ser muito heterogênea, apesar dessa heterogeneidade, devem existir alguns pontos de comunalidade entre esses atores políticos que estão nessa aliança. E eu imagino que o tema da nacionalização, ou o tema digamos assim, da retomada de uma autonomia produtiva no México, que é uma pauta muito forte na campanha, foi na campanha, e do projeto, que apesar de não muito claro, tem isso como uma espécie de mote muito forte, pode ser a pauta que talvez una a coalizão em relação à não privatização da Pemex, por exemplo, e a votação em relação à privatização dos recursos minerais e da mineração de uma forma mais ampla. O problema dessa votação, ou dessa discussão, é que esses setores energéticos, por exemplo, no caso da mineração, ele já ou já atinge interesses canadenses e norte-americanos. E já existem acordos em andamento, ou vigentes, para facilitar, digamos assim, a entrada de empresas estrangeiras
a explorarem os recursos naturais mexicanos. Então, se por um lado pode haver maior unidade na votação, acho que o país também vai ter muitos problemas em função dos seus acordos pré-estabelecidos, o que pode nos levar a pensar que será necessária talvez uma revisão dos próprios acordos. E aí sim pode ser que algo novo surja em termos de manejo dos recursos energéticos, da política energética mexicana. A política de guerra às drogas, ela teve início oficialmente a partir do governo do Felipe Calderón em 2006, né? Nesse momento, o Estado passou a atuar de forma afirmativa, digamos assim, né? Levando as suas forças, a Polícia Federal, o Ministério Público, para os lugares de conflito e a intervir no crime organizado. A partir daí, existe um grande problema, porque os índices, existem muitas associações da sociedade civil no México que monitoram, né, os índices de violência, os tipos de violência. E o que se percebeu nesses últimos, digamos, 10 anos, entre 2006 e 2016, mais 2, né, entre 2017 e 2018, é que os índices de violência, de mortes por arma de fogo e outras formas de delitos e violência, mesmo intrafamiliar, eles têm crescido em todos os estados mexicanos, o que transforma a violência não apenas num problema vinculado ao narcotráfico, ou ao crime, ou à guerra às drogas, mas também se torna endêmico nas relações sociais da população mexicana. A violência já faz parte do processo. Tanto é que as eleições também foram marcadas por índices estratosféricos, eu diria, de violência política e a perseguição a candidatos, né, a militantes. Nesse sentido, eu acho que a pauta da violência ou do narcotráfico, ela tem sofrido constante resistência. Por exemplo, no caso da coalizão do Junto Faremos História, do Morena, do PES e do PT, é uma pauta importante que está também vinculada às questões migratórias, porque envolve cooperação militar e de segurança diretamente com os Estados Unidos. Então, uma revisão da forma de cooperação, ou seja, digamos assim, uma mudança da perspectiva, que é o que a coalizão Junto Faremos Histórias propõe, de uma cooperação em termos de segurança e militar, mais pautada em cooperação econômica para mitigação da desigualdade social, é o que se prevê como projeto de governo. Mas, de novo, a gente não sabe como esse programa pode ser implementado e como ele vai ser votado pelo Congresso. Mas as chances são grandes de, pelo menos em termos de propostas, né, a gente rever, a partir do México, da experiência mexicana, toda a política de guerra às drogas na América Latina. Pelo menos eu assim desejaria, né, pensando em menos violência para a América Latina como região. Durante a campanha, o López Obrador assumiu um tom bastante confrontador, digamos assim, em relação ao Trump. E alguns analistas dizem, inclusive, que a eleição do Trump ajudou o López Obrador a ser eleito, porque existe uma resistência muito grande dos mexicanos em geral, né, dos eleitores mexicanos em relação ao Trump, mas também das forças políticas mexicanas por questões históricas da relação bilateral México-Estados Unidos. Ele, inclusive, escreveu um livro, né, Oye Trump, assim, Ouça Trump, em que ele fazia uma lista de discursos políticos que ele, ao longo da campanha, emitiu, ao longo da sua carreira política também, em confronto, acusando o Trump com a sua política migratória de estar excluindo os mexicanos, né, os migrantes mexicanos, de entrarem nos Estados Unidos, mas também de produzir um discurso xenofóbico, bastante violento, os comparando aos judeus perseguidos pelos nazistas, né, da Alemanha nazista nos anos 30. Contudo, ao mesmo tempo que ele tem essa retórica bastante, ou em determinado período da campanha teve uma retórica bastante confrontacionista com Trump, ele foi arrefecendo o seu discurso e colocando na pauta a necessidade de diálogo, reconhecendo que o Trump, em alguns momentos, né, poderia ser, se não útil, necessário
as conversas que o México pretende ter para rever o NAFTA, a Telecom, por exemplo, né? Vai precisar conversar com o presidente dos Estados Unidos, para rever a política migratória, rever a ideia de que a intervenção norte-americana com a construção do muro e nas políticas de controle de imigrantes ao sul do México, por exemplo, também são ou devem ser compactuadas ou pactuadas com os Estados Unidos. E em relação em geral, à cooperação externa dos Estados Unidos, porque para você ter um diálogo mais franco ou menos submisso, é preciso negociar. Então, o que aconteceu? Né? O Obrador, de um discurso mais confrontacionista, amenizou, arrefeceu o seu discurso e agora propõe mais diálogo com o presidente Trump. Embora acho que vai ser muito difícil a conversa, porque existem muitas arestas mal aparadas aí nessa relação bilateral. No caso da economia, por exemplo, no caso do manejo da administração econômica, da gestão econômica, ele, na verdade, não propôs grandes mudanças. E o que ele tende a levar à frente é um plano de manutenção da austeridade, digamos, das políticas econômicas e do controle inflacionário, da autonomia do Banco Central. São todas, digamos, medidas austeras para fortalecer esse governo que ele pretende montar, que é um governo moralmente mais digno, né? Porque esse discurso do López Obrador também envolve digamos, um componente moral, de dignidade, de ele ser um homem honesto, de ser um político que trabalha pelo povo. De todo modo, em relação aí especificamente à corrupção dos agentes públicos, ele não propôs nenhuma medida efetiva, exceto a revisão de um artigo constitucional para impedir, ou melhor, que prevê que presidentes que estão exercendo o seu cargo não sejam investigados por crimes de corrupção em geral. E ele prevê a mudança desse artigo, a revisão constitucional, para permitir que esses mandatários eleitos sejam investigados. Mas, em termos de uma proposta mais ampla, por exemplo, de combate à corrupção nos planos do Executivo e do Legislativo, como eu disse, ainda é uma incógnita como o plano vai se estabelecer e construir.